Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, amém? Poder sentar. Crianças de 0 a 10 anos já estão liberadas para o culto infantil, tá bom? Então já pode estar caminhando para lá. Crianças de 0 a 10 anos. E eu já convido os amados irmãos a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5. Amém? Enquanto as crianças estão indo, eu quero fazer uma pergunta para o pastor Tiago. Pastor Tiago, quem é Simone? Sua irmã, né? Sua irmã está cuidando de 2 ovelhas minhas, que eram lá de Salinas. Estão lá em Macaé. Mandaram um grande abraço para o senhor, para a família, né? E que ela disse que ela foi muito bem recebida pela sua irmã lá. E a sua irmã já envolveu ela no ministério infantil. Só tem um porém. Parece que ela não está com mais saudade de Salinas, quer ficar lá agora. Eu disse, não, é só um tempo, depois tu volta de novo para Salinas. Viu? Mas eu quero trazer o abraço, o nome dele é Bruno e Carla. É um casal maravilhoso que nos ajudou. Assim, quando chegamos em Salinas em 2017, eles vieram do Rio, ficaram até o ano passado, e o ano passado eles retornaram para o Rio de Janeiro. E eles estão lá hoje, lá na igreja da Simone. E ela manda um grande abraço para o senhor, tá bom? E no mais, irmãos, eu só vou me apresentar bem rapidamente. Eu sou o pastor Leandro, sou pastor lá da Primeira Igreja Batista, lá em Salinópolis. Estou há 6 anos lá naquele ministério, até quando Deus o chamar para a glória ou chamar para o outro ministério, né? Então, a gente está ali para servir. E hoje, assim como o Anderson falou, nós estamos no 9º dia de uma viagem missionária. E essa viagem missionária já é a nossa 3ª viagem. Nós tivemos aqui na primeira viagem missionária que nós fizemos, trouxemos o pastor Antônio Cuco, o Maurício Paz estava com a gente, e o nosso missionário Anderson e alguns outros missionários lá da igreja. E hoje nós estamos com a caravana maior, estamos indo para a 3ª viagem, né, proclamando, falando nas igrejas a importância de realizar missões, né, mobilizando as igrejas para essa grande missão com o Senhor tem nos chamado. Então, sou casado, vou fazer 20 anos de casado agora em novembro, dia 1º de novembro, e tenho um milagre da parte de Deus chamada Letícia, que é a minha filha, que vai fazer 16 anos agora, né? Em uma outra oportunidade, quem sabe eu possa contar o meu testemunho sobre esse milagre que Deus ele fez nas nossas vidas. Mas continue orando por nós. Nós temos uma missão chamada Cristo para Todos, essa é a nossa missão. E a gente tem proclamado esse evangelho do Senhor Jesus, não somente nas igrejas batistas, mas em qualquer outra denominação, porque nós entendemos que Cristo sempre será o centro das nossas vidas. Então levantamos a bandeira sempre do reino do Senhor Jesus. Tá bom? Então, só para bem breve, mas eu não quero compartilhar mais coisas, vocês vão ouvir também algumas coisas através da mensagem. Mas vamos lá para a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, mas antes de entrar no capítulo 5, eu quero ir lá para o final do capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa hora? Santo e maravilhoso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças e louvores ao Teu nome, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor, ó Pai. Nesse momento que nós iremos meditar na Tua santa palavra, nós Te pedimos que nada nesse mundo possa atrapalhar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco. Não é com o vizinho ao lado, mas é conosco que o Senhor quer falar de uma forma pessoal, de uma forma particular. E, ó Pai, nós queremos, ó Pai, ser transformados por essa palavra. Nós queremos ser restaurados por essa palavra. Nós queremos ser renovados pelo poder da
da tua palavra, e que neste lugar, ó Pai, somente a tua glória apareça, somente o Senhor Jesus seja engrandecido aqui neste lugar, e que nós possamos diminuir cada vez mais, para que a glória do Senhor apareça nas nossas vidas. Assim, ó Pai, eu peço por mim, que todas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja direcionado por Ti nessa hora. É a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, assim como eu tenho falei no início, nós estamos aqui para falar um pouco sobre missões. O culto tem essa temática, né? Uma ação missionária. E eu queria destacar esse versículo, apenas esses versículos que nós lemos agora, para falar um pouco sobre o que é missão. É interessante que para muitos a gente acredita que missionários são super-homens. Missionários não choram, missionários não sofrem, missionários às vezes não passam por dificuldades. Ou até mesmo a gente tem o oposto, ou o extremo de tudo isso. Quando às vezes a gente olha para pessoas missionárias que às vezes dá testemunho, dá tanto ênfase à dificuldade, dá tanto ênfase às dores, os sofrimentos que estão passando, que às vezes nós começamos a ter uma escassez na igreja, porque ninguém quer ir mais para a missão de tanto ouvir problemas e dificuldade, ver missionários, pastores morrendo pelo evangelho, né, sendo perseguidos por causa que está pregando a palavra do Senhor, e às vezes nós não queremos passar por tudo isso. Mas é interessante que os apóstolos, discípulos, sacerdotes, todos eles já passavam por isso, muitos antes desses missionários que estão conosco, né, nesse mundo, né, vivendo algo particular, vivendo esse século, muito século atrás, mesmo antes de Jesus Cristo vir ao mundo, já havia essa perseguição. Então não é diferente conosco, não é diferente com as nossas vidas. Nós como seres humanos, nós nos entristecemos, nós sentimos dores, sofremos, mas o nosso sofrimento não são pelas coisas materiais. Nosso sofrimento ele não deve estar ligado às circunstâncias desse mundo. Maioria dos missionários, pastores, quando eles sofrem, não é por causa das perseguições, não é por causa das injúrias, não é por causa das calúnias. Mas se nós entendermos que a verdadeira missão, quando nasce do nosso coração, é quando nós começamos a compadecer com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos chorar a dor do próximo. Nós precisamos nos importar com o próximo. Nós precisamos amar o próximo, como assim o Senhor nos mandou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E eu tenho uma grande admiração por essa igreja. E tem sido uma inspiração para mim quando eu vi o pastor Tiago com a casa de acolhedora, né, acolhendo pessoas que vêm no hospital, não é isso? Acolhe pessoas de longe. Isso é o ID do Senhor. Isso é realizar missão. É quando você vê alguém desamparado e simplesmente estender a mão para ela. Quando a gente vê a história do bom samaritano, não foi os levitas, não foi o sacerdote, foi a pessoa mais improvável que estendeu a mão para aquele samaritano. Às vezes Deus usa também os improváveis das coisas do mundo para que a glória dele apareça, para que o nome dele apareça. Então assim, amados, a gente precisa entender que quando Paulo ele fala nas cartas aos Coríntios, mesmo que possamos passar por tudo isso, mas o nosso espírito ele começa a se renovar dia após dia, porque a nossa força não vem de nós mesmos. Nós não fazemos missões porque nós queremos ou simplesmente gostamos, mas nós fazemos missões porque temos um Deus que nos amou primeiro, e assim nós amamos Ele, e fazemos isso, missões, por obediência, por amor daquele que nos salvou. É entender verdadeiramente o sacrifício de Cristo Jesus, e entender a ordenância do Senhor Jesus, pois Ele deixou uma missão para cada um de nós. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você tem que ficar sentado no banco. Mas pelo contrário, você tem que ir para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Para que outras pessoas encontrem verdadeiramente o amor de Cristo Jesus. Para que o pecador ele possa ter a oportunidade de se reconciliar com Deus. Ter a oportunidade de simplesmente aceitar esse Salvador na qual nós pregamos. A mensagem da campanha de missões estaduais é proclamando a verdade. É interessante que nós, como pastores, sofremos muito nesse século. Por quê? Porque às vezes, eu não sei se é a realidade daqui, mas eu vou falar um pouco da nossa realidade. A nossa realidade lá em Salinas é natural que o domingo sempre tenha casa cheia, porque durante a semana pessoas estão trabalhando. Mas é interessante que às vezes a maioria da igreja se encontra apenas no domingo à noite.
E a partir de segunda-feira por diante, eles começam às vezes a ouvir devocionais aleatoriamente. Às vezes nem procuram saber quem é a pessoa que está realizando aquela devocional ou aquele estudo. E começa a pegar aquela palavra como se fosse verdade. Os coaches da vida têm ganhado recursos, eu não estou falando sobre recurso financeiro, mas têm pregado uma falsa verdade que não está escrito na Bíblia. Que diz, você pode, você consegue, você faz tudo, você vai vencer, né? Mas com Cristo não. Ele diz que a força que Cristo nos dá, com Cristo nós podemos, com Cristo nós venceremos, não é nós, mas é tudo do Senhor Jesus. Vem tudo da parte dele sobre as nossas vidas. E quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos como Moisés falou. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15, ele diz, Senhor, não me faz dar um passo sem a tua presença. Moisés sabia da importância que seria a presença do Senhor para a sua vida, para continuar uma missão que Deus chamou ele para fazer, para levar o povo até a terra prometida. E assim, às vezes, nós queremos tomar atitude com nossos próprios pensamentos. Mas é entender que a cada dia que nós somos moldados, somos transformados, realmente abrimos a porta do nosso coração, mesmo que o nosso exterior se corrompa, mesmo que a nossa parte física esteja cansada, mas entender que viver integralmente para o Senhor Jesus é entender que a cada dia o nosso espírito será renovado. Ou vocês acham que 9 dias, às vezes, de uma viagem missionária é somente o prazer, a alegria? Não, é cansativo. É desgastante. Olha, os meninos da banda do Ofi já rodaram mais de 3.000 quilômetros. Se for contar avião, translado, o Maurício já rodou mais de 5. Eu estou aqui só agora, nesses 9 dias, rodando mais de 2.000 quilômetros. Só aqui, rodando por uma cidade para outra. Indo para um lugar que às vezes ninguém quer ir. Ou então indo para um lugar que às vezes pessoas não conhecem. Nós estávamos recentemente no sábado anterior, lá no interior de Vigia, Santa Maria do Guarimã, um interior, estrada de chão. Nós fomos lá participar de uma grande formatura, chamada Formatura do Projeto Vocação e Ação. E podemos testemunhar para aqueles jovens que estavam se formando em um culto, e ali se formando para ser outros missionários para o campo. E para nós foi alegria. Quando a missionária Ana Lídia fez o convite para podermos estar lá, Ana Lídia ficou com toda a preocupação sobre a questão da logística. Eu disse, Ana Lídia, não se preocupa com isso, nós queremos ser bênção. Nós queremos abençoar e queremos ser abençoados com o testemunho. E como nós fomos? Com a pessoa até que foi naquele dia homenageada, a missionária Joseli. A alegria dela de poder semear. E a alegria dela foi tão contagiante que contagiou todo o pessoal da banda, o Maurício, todo mundo foi contagiado naquele culto. Por quê? Porque ela tinha 3 filhos, 2 filhos dela tinham terminado o curso do Vocação e Ação e um havia se perdido. Mas ela disse, eu não vou desistir, eu vou continuar semeando no reino do Senhor. Eu não vou parar, vou continuar semeando e eu sei que a vitória virá no nome do Senhor Jesus e o meu filho voltará para os caminhos de Deus. E sabe por que isso foi impactante? Porque às vezes nós queremos desistir com os primeiros obstáculos. As primeiras dificuldades quando chegam para a nossa vida, às vezes chega na nossa própria casa, nós não queremos mais realizar a missão. Nós não queremos simplesmente continuar a obra que o Senhor nos chamou. Às vezes a gente, não, mas está tão difícil, o fardo está tão pesado, eu não aguento mais, eu não consigo, minha casa está destruída. Mas o Senhor diz, vai para todo mundo, prega o Evangelho. E a missão, ela não começa lá fora. A missão não começa em países perseguidos. A missão ela não começa na África. A missão ela não começa nos ribeirinhos. A missão ela não começa nos indígenas. A missão ela começa na tua casa, no meio da tua família. E eu tenho falado nas igrejas, se você não servir na igreja como missionário, você nunca vai servir lá fora. Você primeiro precisa servir na sua igreja, você ser missionário na sua igreja. E eu lembro disso quando foi em 2014, um pequeno testemunho rápido. Em 2014 eu já tinha aceitado o meu chamado para o Ministério da Palavra. E o pastor me fez um teste. Ele disse, você quer realmente ser pastor? Eu disse, pastor, eu tenho convicção. Ele disse, então amanhã de manhã, vem às 9 horas da manhã que nós vamos fazer uma obra aqui na igreja. E eu fui com calça, sapato social, com camisa, de botão. Eu disse, eu vou fazer a obra, estou indo para fazer a obra. O pastor olhou para mim assim, tu vai fazer o quê? Eu disse, não, o senhor não me chamou para fazer a obra? Eu disse, é a obra. Aí ele foi lá dentro, pegou um cabo de vassoura e disse, vai limpar a igreja. Porque se você não cuida da casa do Senhor, você não vai servir para cuidar de vidas lá fora. E aquilo ficou marcado no meu coração.
Porque se nós entendermos a prioridade de servir na igreja local, ajudar os pastores, os missionários que estão na igreja, que estão cuidando de você, você vai aprender a cuidar de outras pessoas lá fora. Então, mesmo que o nosso corpo ele se desgaste, mas ele diz que aquilo que nós iremos sofrer será passageiro, mas irá nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque ele diz no versículo 18, Paulo fala, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas naquela que não se vê, porque aquilo que é visto dura um pouco, mas o que não pode ser visto vai durar para sempre. Então nós não servimos a Deus por causa da igreja, nós não servimos a Deus simplesmente por causa do pastor, por aquilo que está vendo, nós servimos por uma esperança no nosso coração, de trabalhar para que vidas alcancem o reino do Senhor, para que nós possamos também ser trabalhados para chegarmos até a glória do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, Deus quer nos usar para isso. A palavra do Senhor diz que os anjos gostariam de pregar a palavra, que queriam ter esse privilégio, e Deus nos concedeu a nós. Mas ele disse também, se você não pregar, as pedras clamarão em teu lugar. E aí eu fico pensando, quando essas palavras foram entrando no meu coração, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso deixar que uma pedra clame no meu lugar. Eu tenho saúde, eu tenho voz, e mesmo se eu não tivesse, o Senhor iria me usar de alguma forma para alcançar vidas. E esse era o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Por isso que Paulo ele continua no capítulo 5 dizendo, de fato nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para nós uma morada, para morarmos nela, uma casa no céu. Então, é o primeiro versículo do capítulo 5. Paulo ele está falando novamente sobre a questão de reconciliação, nos alertando que o nosso corpo vai ser destruído, a nossa vida tem validades. A gente não sabe quanto tempo vai valer, mas tem validade, tem tempo. A palavra do Senhor fala sobre isso no Salmo 139. Diz que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe e já tem determinado todos os teus dias aqui na terra. Então nós já nascemos com validades. Nós já sabemos, aliás, nós não sabemos, Deus já sabe. Sabemos que um dia chegará a morte para todos. E Paulo ele está exortando de uma forma tão amorosa, dizendo para nós, não se importa com o teu corpo, não se importa com as tuas vaidades, não se importa com teus próprios interesses, porque a tua morada não é aqui. O próprio Senhor Jesus foi preparar a morada lá nos céus. Então a nossa morada está simplesmente aqui, estamos de passagem, para chegar um dia e contemplar a beleza do Senhor pela beleza da sua santidade. Poder adorar o Senhor por toda a eternidade. Poder adorar ao Senhor realmente em espírito e em verdade. Poder realmente 24 horas, que eu não sei como será o tempo lá, mas simplesmente dormir e acordar louvando e adorando o nome do Senhor. E às vezes nós resumimos a nossa adoração aqui neste mundo a um dia da semana. Resumimos às vezes em 5 minutos, 10 minutos. Mas nós precisamos viver tudo de Jesus. Que Jesus, assim tem um livro que fala, o que Jesus faria nos nossos passos? O que Jesus faria quando você tem algo para decidir? O que Jesus faria nas suas escolhas, nas suas decisões? Você já parou para pensar nisso? Você já começou a parar, levar os teus pensamentos aos altos e saber que tudo vem dele, e tudo é para ele, e tudo é para a glória dele? Saber que nós somos apenas usados como instrumentos por Senhor, mas que a glória, o nome dele sempre seja engrandecido. Quem somos nós com Deus, sem Deus? Somos nada. Ele mesmo diz, em João 15, ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Se eu não estiver com você, não adianta de nada teu esforço nenhum. Não adianta de nada os teus planos, os teus sonhos. Tudo isso vai ser frustrado. Mas a palavra do Senhor diz que agindo o Senhor, ninguém há de impedir. E os seus planos nunca serão frustrados. E os planos dele é bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Nós precisamos entender que precisamos com o nosso corpo, com a nossa vida, fazer a vontade do Senhor. E ele diz sobre isso, continuando no texto, ele diz que foi Deus que fez tudo isso e o nosso corpo lá nas mansões celestiais irá durar para sempre, no versículo 1 ainda no final. Mas ele diz,
no versículo 4, mesmo se gemermos aflitos enquanto vivemos nessa barraca que é o nosso corpo, aí ele continua dizendo que desejamos receber é o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. A gente só vai inverter alguns valores se os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades for ligada com as vontades do Senhor, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Está sensível à voz do Senhor. Ou você acha que viver como missionário você faz o que quer? Ou achar que você como pastor você tem que fazer algo que quer? Eu digo, irmãos, que nas igrejas elas não precisam de voluntários. Existe para mim uma inverdade, um pouco de inverdade nessa palavra. Nós estamos precisando de voluntários para trabalhar no departamento infantil, nós estamos procurando voluntários para a escola bíblica dominical, nós estamos procurando voluntários para assumir a MCM, a SMHB, a Sociedade de Homens, embaixadores, nós queremos voluntários. Eu acho para mim, pastor, que a gente não precisa de voluntário, a gente precisa de servos, porque voluntário faz aquilo que quer, servo não obedece àquele o seu Senhor, obedece o seu chamado. Nós precisamos de entender que na igreja, como missionário, não é a nossa vontade. Mas, peraí, a missão é para começar 10 horas da manhã. Mas, pastor, eu não posso, eu só posso chegar a 11. O verdadeiro servo se coloca à disposição. Luta contra os seus próprios interesses, com as suas próprias vontades. É verdade que alguns trabalham, outros estudam. Eu tenho as exceções. Mas, às vezes, pessoas que, não, eu posso chegar a 11 horas porque, pastor, o senhor sabe, né? Sábado, né? Eu durmo até tarde, né? Então, pastor, eu passei a semana toda. O único dia que eu posso dormir até tarde é sábado. O senhor quer marcar um mutirão 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, não dá para mim, pastor. Deixa eu dormir só mais um pouquinho, né? A gente precisa lutar contra as nossas próprias vontades para fazer missão. A gente precisa realmente se colocar à disposição do Senhor. Aquele que é servo do Senhor não existe mais livre-arbítrio, porque não vive mais você, mas é Cristo que vive em você. Não é mais as suas vontades, mas é Cristo que vive no nosso coração. É tudo sobre Jesus. Eu gostei desse slogan da igreja. Tudo é sobre Jesus. Desde o início da criação até o final dele vai ser tudo sobre Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. E nós precisamos reconhecer quem é esse Jesus sobre as nossas vidas. E ele diz, Paulo ele continua falando a respeito do versículo 5, ele diz: e foi Deus que nos preparou para essa mudança e nos deu o Espírito como garantia. Olha que interessante. Deus ele fala na sua palavra através de Paulo que o nosso corpo será corrompido, será destruído, que o nosso corpo irá ser renovado lá nos céus, que nós estaremos recebendo a nova morada nas mansões celestiais. E ele diz que quem preparou tudo isso para essa mudança, esse translado, essa transferência, foi o próprio Senhor. Mas existe uma garantia. Existe o Espírito Santo do Senhor. Existe algo que move o nosso coração, move a nossa alegria para continuarmos fazendo a obra. Quando Paulo ele fala a respeito sobre essa garantia, sobre essa mudança, sobre a força, é a mesma palavra que fala em Gálatas. Os frutos do Espírito. Eu tenho falado que às vezes eu ouço muita declaração, né? Eu amo minha esposa, eu amo minha família. Mas você já parou para perguntar por que você ama? Por que você ama a sua esposa? Por que o senhor ama a sua esposa? Porque a Bia é bonita? Todo respeito. Mas por quê? É por isso, pela beleza externa, pelo caráter, pela atitude? Sabe por quê? Não. É porque Deus deu a essência do amor para nós. Para nós possamos olhar para a pessoa cheio de defeito, cheio de falhas e decidir amar. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Você se une à sua esposa ou ao seu namorado, você acha que a pessoa é perfeita. Tem muitos namorados, mulheres que ainda sonham com o homem de cavalo branco, né? Continue sonhando, um dia chegará. Né? Quem sabe um fazendeiro tem um cavalo branco e chega para pedir namoro para você. O príncipe cantado, nós somos ensinados a isso, a ouvir essas palavras. Mas esquecemos que todos nós somos pecadores. Somos cheios de falhas, cheios de defeitos. E se nós amamos outro, é porque Deus nos amou com todos os defeitos que nós temos. Deus não olhou para o nosso caráter, Deus não olhou para aquilo que nós possamos fazer, mas Ele nos amou mesmo sem merecermos. Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. E a partir dessa morte, nós conseguimos ter vida e vida eterna ao lado do Senhor. E a garantia de podermos usufruir da bondade, misericórdia e dos frutos
É o próprio Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí é interessante que o versículo 7 ele diz: porque nós não podemos viver por aquilo que nós vemos, mas precisamos viver pela fé. O que é viver pela fé? Você já parou para pensar isso? O que é viver pela fé? Eu vivo pela fé por muito tempo já. E é interessante que existia uma canção, pastor Tiago, que a gente passou muitos anos sem cantar. Eu creio que eu acho que é do Regis Danese. Diz o seguinte: ainda bem que eu encontrei a música Família debaixo da graça. Regis Danese diz o seguinte: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, né? Sara minhas feridas. Você já cantou essa música, não já? Você está pedindo para Deus entrar na tua casa, mexer com toda a tua estrutura, não é verdade? Gente, meu Deus do céu. Quando eu estava cantando essa música, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, para de mexer na minha estrutura, porque eu não estou aguentando mais. Eu não suporto mais de tanto mexer. Às vezes, eu uso uma palavra, irmãos, que na verdade muitos falam: você vai vir ou pela dor, pelo amor ao Senhor. Tudo é pelo amor. Deus, Ele corrige, Ele dá direcionamento porque Ele nos ama. Ele faz com que a gente passe por algumas provações porque Ele nos ama. Nós passamos por alguns sofrimentos porque Ele nos ama. E isso foi Ele que falou. Ele disse: mesmo com todos os teus sofrimentos, angústia, tem de bom ânimo. Porque foi Jesus que venceu esse mundo. Então a nossa esperança precisa ser depositada nele. O nosso amor precisa de ser depositado no Senhor. E precisamos viver realmente pela fé. Viver pela fé, irmãos, é quando você vai para uma porta de um emprego, buscar uma porta de um trabalho, buscar um emprego. Você não sabe se aquela porta é para você ou não. Mas é você ir lá, fazer a sua parte, mas saber que se for da parte de Deus, Ele vai abrir. E se foi um não, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não permitiu. Olha, adivinha o que aconteceu quando a gente estava vindo pela estrada, para vir pregar aqui. Chegando ali na Mediações de Benevides, simplesmente um carro na nossa frente. A gente vive pela fé. E naquela mesma hora meu sentimento foi: Senhor, muito obrigado pelo livramento. Muitos param e xingam o cara. Eu digo: Senhor, abençoa. E muito obrigado por o Senhor me livrar e livrar aquela pessoa, aquele acidente. É se importar. Fazer missões é viver pela fé. Viver a fé que Cristo nos dá. E eu vou terminando, vou concluindo. O versículo 11 diz o seguinte: nós sabemos o que quer dizer temer o Senhor. E por isso procuramos levar as pessoas à verdade. E ele continua: não estamos aqui querendo nos elogiar, ou nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhe dar motivo para ter orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos, por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Versículo 13: pois se estamos loucos, é em favor de Deus. E se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor em Cristo. E tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles. E aí o final ele diz no versículo 17: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos deles. Nós temos uma missão. Você foi resgatado por Senhor. Não sei se todos aqui já aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não conheço a realidade de vocês. Não conheço. Eu não sou de ficar ligando para pastor. Muito menos eu posso ter uma amizade que for com o pastor Tiago. Mas eu não vou ligar para ele para saber. Se ele quiser falar comigo, pedir oração, só peça a oração. Eu não quero saber nenhum motivo. Eu vou orar porque o Deus que eu oro, Ele tem a onisciência, a onipotência de saber todas as coisas, a onipresença. Eu não preciso, pastor, me diz o motivo que eu quero orar. Não, ele está pedindo oração, eu oro. Senhor, o Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe qual é a vontade, o Senhor sabe o que vai realizar naquela vida, naquela igreja e simplesmente abençoa. Esse é o nosso papel. Porque realmente aquilo que nos move é o amor do Senhor.
É saber que um dia o Senhor nos resgatou. E sabe, irmãos, isso me chama muita atenção e eu quero finalizar a minha palavra com um pequeno testemunho. Eu me converti no dia 23 de abril do ano de 2000. Depois de 6 anos, minha irmã orando por mim. 6 anos orando por uma vida que realmente não tinha significado algum. Ou para muitos achava que eu estava perdido. 6 anos orando e eu tomei uma decisão no dia 23 de abril de 2000, no dia de Páscoa, no dia da ressurreição de Cristo. E naquele momento eu fiz a minha decisão. E como primeiro amor, a gente sai pregando, anunciando, falando que Cristo mudou. A gente quer mudar a vida de todo mundo também. Aí eu fui aprendendo que a gente não muda a vida de ninguém. Nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. Mas a gente às vezes quer puxar pelo braço. Bora para a igreja também, tu precisa mudar, tu precisa sair. E às vezes a gente quer fazer isso pela nossa força. Eu fui aprendendo que não. A gente precisava simplesmente pregar e o agir era do Espírito Santo. Só que por muitos anos eu vivi na igreja. Eu fui chamado muitas vezes para o ministério. Participei em todas as áreas do departamento de igreja, seja líder de jovens, de homens, tesouraria, comissão de finanças, patrimônio. Participei de muitos cargos na igreja. Mas a religiosidade e o ativismo na igreja me prendeu por muitos anos. Me prendeu porque eu criei uma rotina. Eu criei aquela rotina. Eu preciso cumprir a minha tarefa, como se fosse uma empresa. E a casa do Senhor não é empresa. É uma casa realmente de entrega, de serviço. Não é simplesmente você vir aqui cumprir um horário. Mas é simplesmente fazer com que aquele horário seja o melhor da sua vida. Fazer com que aquele culto, ou então esse culto que nós estamos aqui, seja o último. Você já pensou sobre isso? Será que amanhã você vai ter a oportunidade de cultuar a Deus junto com os seus irmãos que estão aqui? Quem te garante isso? Pelo menos biblicamente não tem. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente vinha para cá, o carro ia bater na gente. E eu peço a Deus, Senhor, me protege agora para me levar de volta. A gente não sabe. A gente está vindo na missão. E às vezes acontece algo. Como já aconteceu com muitos pastores, missionários no campo. Fazendo a obra do Senhor. Mas Deus determinou que naquele momento ele voltasse para lá. Só que a religiosidade, o ativismo me fez me prender muito. Só que chegou um tempo na minha vida que eu precisava fazer um divisor de águas. Sabe a história de Jonas? Vocês conhecem a história de Jonas? Da barriga do peixe, do peixinho, né? Vocês conhecem, né? Acho que desde criança, as crianças sabem do departamento infantil. Deus vai para ali, vai para Nínive. Jonas, não, eu vou para outro. Vai para ali, eu vou para outro. Deus, Leandro, vai para o ministério. Não, eu vou para outro. Senhor, vai para o ministério. Não, eu preciso trabalhar. Senhor, vai para o ministério. Não, eu preciso ter minha casa. Leandro, vai para o ministério. Tu precisa ter um carro. Ah, eu preciso ter um carro. Ah, Leandro, vai para o ministério. Não, eu preciso pelo menos educar minha filha. E sempre colocava valores pessoais em cima dos valores de Deus. E quando foi em 2014, 2013 para 2014, quando eu falei do testemunho, eu fui para o pó. Fui para o pó mesmo, literalmente para o pó. Sabe a passagem de Jeremias, quando você precisa ir lá para o pó, ser transformado de novo? Aí eu digo, eu preciso ter cuidado agora com o que eu vou pregar. Porque Deus, tu está pregando, agora vive aquilo que tu prega. E a minha pregação, a segunda pregação foi essa. Eu preguei sobre João 15, minha primeira das pregações, sobre a videira. E depois eu fui pregar sobre Jeremias 17, sobre ir ao vaso. Eu lembro como fosse hoje. Eu fiz uma dinâmica, levei um vaso de ouro, um vaso de barro, tal, para saber qual era o vaso que as pessoas queriam. Eu fiz uma dinâmica simples. Mas Deus me mostrou que aquilo que eu estava anunciando era aquilo que Ele queria trabalhar na minha vida. E eu fui literalmente para o pó. Perdi tudo, perdi emprego, casa, carro, perdi tudo, não tinha nada. E eu estava perdendo também a minha família. Estava perdendo a minha esposa, perdendo a minha filha, perdendo o amor delas, perdendo o amor da minha família materna, paterna, meus pais, minha mãe, minhas irmãs. Perdendo tudo, por causa de interesses pessoais. Mas quando a gente coloca a mão no arado, a gente não pode olhar as coisas para trás. Temos que deixar o ativismo de lado e a religiosidade e seguir aquilo que o Senhor quer. E eu digo, irmãos, eu aprendi literalmente a amar pessoas, a se importar com pessoas. Porque foi no momento mais difícil da minha vida que Deus me amou. Que eu vi o amor literalmente de Deus sobre mim. Eu vi que pessoas realmente se importavam comigo. E quando eu entrei no ministério, eu disse, Senhor, só me coloca cada vez mais amor no meu coração por vidas. Não é por estrutura física. Às vezes a gente acha que está trabalhando, como eu digo, a gente tem aberto às vezes congregações. Eu vou dar um exemplo de uma congregação.
Uma congregação que a gente está montando dentro de um mangue, mangal mesmo, mangue do caranguejo e tal. Interessante que a gente foi falar, pastor Tiago, a gente foi distribuir umas cestas básicas, e aí uma senhora pegou e disse, olha, aqui é a rua. Eu disse, é o mangue. Ela disse, não, mas é o mangue, mas a gente não é caranguejo não. Por quê? Porque as pessoas da comunidade, da sociedade, vê elas como bichos, como animais. E nós como cristãos, como é que estamos vendo essas pessoas? Quando é que você vê uma pessoa embriagada, jogada às vezes na calçada, você vê o quê? Um bêbado ou vê uma vida? Quando você vê uma prostituta se prostituindo, vendendo o seu próprio corpo, você vê aquilo como uma profissão ou vê uma vida que está se perdendo? E quando eu entrei naquele mangue, sabe por que eu estou montando uma igreja lá? Eu estava subindo a ponte para visitar algumas casas. Era um domingo de manhã. Quando um irmão chegou, o irmão Léo chegou para mim e disse, pastor, o senhor precisa conhecer uma realidade de uma pessoa lá no bairro Guarani de Salinas. Eu disse, realmente eu não conheço, eu nunca fui lá. Ele disse, não, então vamos lá que eu vou lhe apresentar. Quando eu estava subindo a ponte para visitar, me apresentei, falei com as pessoas. Uma mãe sai de uma casa e começa a caminhar comigo. E ela olha para mim e disse, pastor, socorre o meu filho, me ajuda. Porque se meu filho permanecer aqui, ele vai entrar no mundo das drogas. Me ajuda, pastor. Eu estou precisando de ajuda. Me ajuda. Foi essa palavra que eu ouvi. Quando eu saí daquele lugar, eu falei para o Léo. Eu disse, aqui a gente vai fazer uma igreja. Mas não é uma igreja simplesmente de paredes, não. A gente vai fazer uma igreja de palafita, de madeiras. Mas para mostrar para essas pessoas que aquele que nos amou primeiro, vai usar as nossas vidas para amar elas também. E a gente quer ali mostrar o que é o sentido de uma igreja. O que é o sentido do ID. É se importar com os nossos próximos. Com pessoas que perecem bem próximo de nós. Nunca diga para ninguém que as pessoas não têm jeito, que não tem mais solução. Não fale isso. Porque eu sou prova viva de umas pessoas que falavam isso de mim. E Deus transformou a minha vida. E Ele pode transformar a vida de qualquer um. Porque já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pois o versículo 17 diz, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, fica para a história, não é para testemunho não, é para a história mesmo. Porque nós precisamos testemunhar o dia de hoje. O dia que a misericórdia do Senhor se renovou mais um dia sobre as nossas vidas. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Precisamos trazer à memória aquilo que sempre nos dará esperança. Que é a ressurreição de Cristo. Se é Cristo morto na cruz não fizer sentido para a sua vida, nada desse mundo não irá mais fazer. Não existirá mais felicidade. A felicidade nós encontraremos quando recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor. Você pode ficar em pé? Eu queria orar por você. Logo após a oração, Maurício já estará ministrando o louvor. Santo e maravilhoso Deus, nosso eterno Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para anunciar a Tua palavra, para poder ser usado por Ti. Mas essa palavra, todas as vezes, ó Pai, que nós ministramos, ela também fala comigo e fala muito ao meu coração. Porque sabemos que o tempo nosso aqui é passageiro. Mas o tempo que eu estiver aqui nesse mundo, ó Pai, eu quero ser usado por Ti. É a Tua presença que me move, é a Tua glória que me atrai, é o Teu grandioso amor que nos dá a alegria de vencermos a dificuldade, as barreiras, os problemas que lá fora tem. Mas eu te peço, ó Pai, por essa igreja. Eu te peço, ó Pai, pela vida do pastor Tiago, os pastores, missionários que aqui estão, por toda a sua liderança, ó Pai. Sabemos que o trabalho é difícil, é árduo. Às vezes o fardo está pesado. Mas sabemos que a Tua palavra cumpre sobre as nossas vidas. Se o Senhor nos dar uma responsabilidade maior, que às vezes a gente acha que não pode aguentar, mas é o Senhor que vem com a mão poderosa nos guiar, nos sustentar. Pois a força que o Senhor nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. E com Cristo sempre seremos mais do que vencedores. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade que há no nome do Teu Filho, move o coração da Tua igreja para a realização de missões, para a realização do Teu ID, para a verdadeira missão,
para que nós possamos cada vez mais proclamar a verdade, o verdadeiro evangelho, aquele que transforma, que muda e que nos leva para um dia chegarmos à glória junto com o Senhor. Assim eu oro, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.